Olá, esse é o Informe Blumenau Entrevista, que hoje conversa com o deputado estadual Onir Mocelin, do PSL, que até agora há pouco era líder do governo Carlos Moisés. Deputado, obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Eu agradeço a oportunidade e tentar explicar um pouco o nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor não é político, sua carreira era militar, carreira de bombeiro. Como é que tem sido a experiência de parlamentar? Olha, embora eu não fosse político de partido político, eu executava uma função política, vamos dizer assim, que eu era comandante-geral do Corpo de Bombeiros, um cargo de confiança do governador, né, que era estado secretário de Estado, durante os 3 últimos anos. E eu tinha contato quase que, no mínimo, 1 ou 2 vezes por semana com um parlamentar, né? Ou eles vinham me procurar, ou eu os procurava por causa das projetos de lei que a gente tinha muitas vezes, né? Isso eu faço desde capitão, né? Muitos projetos de lei que a gente iniciou, tipo aquele que trouxe o serviço de guarda-vida civil nas praias. Então eu tinha uma afinidade muito grande e a gente tinha conhecimento de como funcionava o parlamento. Por isso que eu acho que para mim não teve muitas dificuldades. E quais são os projetos do deputado estadual Onir Mocelin? Olha, os projetos é lógico que, como eu venho da segurança pública, os projetos estão mais voltados na área de segurança pública, né? Embora eu também já tenha sido professor há muito tempo, na área de educação eu gosto bastante, porque eu tenho vários projetos nessa área que eu entendo que hoje a educação ela está um pouco invertida. Nós investimos mais no ensino superior do que no ensino fundamental e médio. E nós temos que voltar a ter um ensino fundamental muito forte e um ensino técnico profissionalizante, né? O ensino de segundo grau técnico profissionalizante. Eu acho que é isso que nós temos que investir mais. E eu venho também da agricultura. Meus pais são do interior de São Miguel do Oeste, trabalhei até os 16 anos na lavoura, e eu vejo o quanto tem dificuldade as pequenos agricultores, né? A agricultura familiar, de se manterem na lavoura. Eu digo assim, naquele local onde eu morava, tinha mais de 20 moradores, hoje não tem mais nenhum, porque o pessoal foi saindo para a cidade e a agricultura sendo praticamente abandonada, tornando a maior parte pastagem para gado, e tem as pessoas mais idosas só no interior. E isso faz com que cada pessoa que venha desqualificada, que a maioria delas, eles saem do interior para trabalhar na cidade por falta de opção de se manterem na lavoura, e vem para a cidade sendo mais para normalmente o governo sustentar e uma menos para produzir e uma mais para comer. Na sua ainda recente experiência no parlamento, o senhor foi escolhido como o primeiro líder do governo. Acabou não ficando muito tempo, agora recentemente foi substituído pelo Maurício Skudlak. Lhe pergunto, qual foi a sua experiência, como é que foi o seu sentimento nesses dias que o senhor ficou e por que houve essa substituição? Então, na verdade, hoje nós temos uma dificuldade bem maior de ter uma maioria na Assembleia do que nos governos anteriores. Teve períodos em que o governo, por exemplo, Colombo, chegava a ter 31, 32 deputados na base do governo. De 40, que é muito. Então, era muito fácil ter um projeto do governo sendo encaminhado para a Assembleia e ser aprovado. Hoje nós temos 6 deputados do PSL, essa é a nossa realidade. E para termos uma maioria, nós precisamos fazer com que nós tenhamos mais deputados na base do governo. E aí eu conversei com o governador, com o Casa Civil, e para nós trabalharmos com mais partidos na base, e eu disse, eu não tenho vaidade nenhuma, eu prefiro eu fiquei como vice-líder do governo. Sim. Eu quero que o Estado dê certo, eu quero que o governo consiga implementar os projetos, porque é muito mesquinharia o cara querer ter assim, ter interesse pessoal em detrimento de toda uma sociedade, né? Então muitas vezes a gente não consegue implementar os projetos porque nós não temos a base do governo muito fortalecida, e aí nós procuramos um outro partido para compor o bloco. O PR tem mais 3 deputados, e o governador convidou o Maurício Skudlak, que até o Jorginho Melo no início não estava aceitando, tá? Depois ele aceitou fazer parte. Eu digo, para mim foi um alívio muito grande, porque é uma pressão enorme. E cada projeto que vem lá para cada projeto é uma construção de uma maioria. Então nós não temos
dizer assim, tu vai votar com o governo, o que eu tenho para oferecer para eles? Não foi oferecido cargo, não foi oferecido nada. Apenas os bons projetos que sejam de interesse da sociedade. Logicamente, para quem nos apoia, pode-se olhar com carinho os projetos dele que ele tem na cidade dele, uma rua, um hospital que possa ser implementado. Então, isso é uma mão dupla, né? Então, nesse sentido, é que a gente está construindo os projetos para que venham da base do governo, para que sejam aprovados no parlamento. E eu tenho sentido assim uma boa vontade muito grande lá na Assembleia. A última eleição trouxe muito esse debate sobre nova política, velha política, sobre esses conceitos. E aí, nessa relação que teve no parlamento, acho que já pôde se identificar essa dificuldade, talvez por falta de experiência do próprio governo e tal. Como é que fica a importância dessa negociação com o parlamento, que é uma necessidade que acontece historicamente? Em todos os lugares, em todo o mundo, né? Como diz o deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia, os políticos mudaram, muitas as convenções, mas o sistema político continua o mesmo. O executivo depende do legislativo para aprovar os projetos de lei, né? Então, é nessa construção. Claro, a gente sabe que nós temos ainda, tanto do parte do governo, como os deputados do partido mesmo, eles são novos, não têm experiência, nós temos deputados lá com vasta experiência, né, de parlamento. Então, isso ajuda na composição de projetos, de ideias, mas também cria algumas dificuldades se não souber fazer a negociação, né? Então, isso é um trabalho diário e difícil, às vezes, para podermos compor a maioria, né? E a primeira avaliação? Porque o governo Carlos Moisés teve algumas derrotas, alguns vetos derrubados, a questão da política de incentivo, que gerou um ruído grande com a Assembleia Legislativa, recentemente a questão dos hospitais filantrópicos. Como é que vocês encaram a base e o governo? É derrota do governo? Como é que se reverte isso? Tenta raciocinar comigo. Vamos lá. Quando o governador tem 30 deputados na base do governo e quem votar contrário é capaz de ser até expulso do partido, sim, qual é o seu papel de parlamentar? Porque o parlamentar deve ter uma certa independência dele votar de acordo com de sua consciência, que ele representa a sociedade. Mas a partir do momento em que eu tenho que votar um projeto que venha do governo, independente se eu aceito ou não, eu não estou exercendo o papel. Isso poderia ser feito através de decreto-lei, né? Não precisaria ter um parlamento para se discutir o projeto. Hoje está sendo feito isso, está sendo discutido projeto a projeto e verificando quais são de interesse da sociedade ou não. A grande maioria, o Moisés é muito legalista, e o que veio da Procuradoria-Geral do Estado dizendo que era inconstitucional, que era ilegal, não foi observado se é de interesse do governo, porque muitos deles, embora sejam bons, o exemplo desse dos 10% dos hospitais filantrópicos. Sim. Eu vejo, tanto que eu votei favorável aos hospitais, a questão dos incentivos fiscais também, eu ajudei a construir dentro da Assembleia, para postergar a entrada em vigor da lei e sendo revisto todos os incentivos fiscais através de lei, porque são projetos que interessam a sociedade, só que eles têm vício de iniciativa, digamos, aquele dos hospitais tem vício de iniciativa, deveria ser do executivo. Exatamente. A maioria desses projetos que vieram, que foram aprovados ano passado, no final do ano, que esses vetos são todos daquele período, cada deputado tinha 10 projetos para serem votados e nem se discutia. Eu aprovava o teu, tu aprovava o meu e passaram os projetos. E muitos deles têm vício de origem, né? São inconstitucionais. E foi nesse viés que o governador vetou. Então, os que eles alguns foram derrubados, não é que o governo foi derrotado. Eu vejo que o parlamento entendeu que aqueles projetos sejam de interesse da sociedade. Pode vir, se fosse meu projeto, eu teria sido derrotado? Não, eu acho que ele encaminha um projeto, não é o caso desse aí, né, que são vetos, mas se o governador encaminhar um projeto e ele não for aprovado na Assembleia, é porque o parlamento entendeu que aquele não é um projeto de interesse, assim como pode vir do Judiciário, pode vir do Ministério Público, pode vir de iniciativa popular, pode vir de qualquer deputado ou do Executivo. Então, cada projeto que entra lá é um projeto que vai ser discutido,
passado pelas comissões e depois votado em plenário. Se era para passar todos os projetos do governo, como eu disse, não precisaria ter o legislativo. Então eu não vejo como uma derrota do governo. A discussão, o próprio governador diz, eu não estou preocupado com a Assembleia. Eles vão ter que discutir os projetos e aprovar ou não de acordo com o interesse. Entendi. Para encerrar, recentemente nós tivemos aí 100 dias de governo Carlos Moisés, 100 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. Qual é a avaliação do cidadão Onir Mocelin, do deputado Onir Mocelin com relação a esse período? Nesse período, eu vejo assim, ó, que ele está sendo, eu vi até por umas pesquisas que ele está muito bem, até foi bem avaliado. O Moisés? O Moisés, sim. Ele foi muito bem avaliado. As pesquisas federais, a gente tem que ficar com o pé atrás, a gente sabe os interesses que tem por trás dessas pesquisas. Mas dentro do Estado, eu falo aqui porque eu estou dentro do Estado, sim, eu vejo assim, ó, ele tem conseguido implementar, por exemplo, o governo sem papel, as licitações de fazer de forma que é mais transparente e que mais pessoas possam participar. Só para ter uma ideia do gás, por exemplo, gás não, o oxigênio medicinal, a White Martins nunca participou de um processo de licitação do pregão eletrônico, que eu queria falar, né? Uhum. Pregão eletrônico ali foi convidado a White Martins para participar, de 24 milhões, que sempre foi pago por ano, baixou para 12 milhões. Então, só nisso vai dar uma economia mais de 40 milhões, com o enxugamento de 2.054 cargos de comissionados ou funções gratificadas. Vai dar uma redução aí em 4 anos de quase R$500 bilhão. Teve o deputado dizendo, isso não é muito dinheiro. Eu comandei bombeiro 3 anos, sabe qual era o meu orçamento? 17 milhões por ano. Então vejam se não é dinheiro, faz diferença. Faz muita diferença. Todo o serviço de guarda-vida nas praias era 12 milhões e meio por ano. Então, para botar 1.700 guarda-vidas. Então, para cada centavo que a gente arrecada, tem que ser bem empregado em retorno para o benefício público. E eu vejo assim, o governador ele está muito centrado em fazer um enxugamento da máquina para que sobre recursos para investir onde realmente é necessário. Agora eu vou fazer externar aqui uma dificuldade que o governo tem de implementar os projetos. Foi tão amarrado a questão do investimento que o governo às vezes gostaria de fazer numa área ou noutra, que praticamente tudo já está vinculado. Por exemplo, 3 primeiros orçamentos já está. Mas não só isso, olha só. Nos 3 primeiros meses a arrecadação foi excelente, foi 15,3% a média, 15,3% a mais do que os 3 meses do ano anterior. Foram 911 milhões a mais de arrecadação. Daí vai dizer assim, agora o governo tem 911 milhões para investir em infraestrutura, fazer rodovias. Não, disso aí, de todo o orçamento, 25% repassa para os municípios de ICMS, 25% é educação, 15% saúde, que foi aumentado mais 1%, de 12 passou para 15%. Uhum. 22% repasse para o duodécimo para os outros órgãos ali dos poderes. 1% de emenda impositiva. Soma tudo, dá 87%, sobra 12% para o governo pagar a folha de pagamento dos outros servidores que na educação e saúde, os aposentados, a dívida pública, que só em relação ao ano passado foi 25% a mais, em relação a 2017, 106% a mais, né? Esse ano vai 2,3 bilhões de reais. O déficit da Previdência, que já está em mais de 3 bilhões e 700 esse ano, chega no final da conta, falta dinheiro. Falta por mês, mesmo fazendo todo o enxugamento, mesmo tendo aumentado a receita. Falta média de 200 milhões por mês para fechar a conta. Então, quando pega a LOA, Lei Orçamentária Anual, começa a botar em todos os setores onde está previsto ali no orçamento, passa de 100%. Então, é difícil de gerenciar o Estado assim. Acho que nós precisamos repensar o Estado dessa forma. Deputado estadual Onir Mocelin, do PSL, obrigado pela entrevista para nós aqui. Estamos sempre à disposição, nosso trabalho lá na Assembleia, esperamos aí contar com apoio e eu agradeço também a oportunidade de divulgar nosso trabalho. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre com assunto de interesse da nossa comunidade. Até a próxima.